Fala aí pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula no meu canal. Hoje vamos falar sobre evolução biológica, sobre Lamarck e Darwin. Se você tem alguma dúvida, continua aí no canal que a gente vai tentar esclarecer. Bom pessoal, nossa aula hoje é sobre evolução biológica. Na introdução, coloquei bem simples para vocês poderem entender o que é. Então pode-se dizer que a evolução biológica é o conjunto de mudanças hereditárias que ocorrem na população dos seres vivos ao longo do tempo. E essa evolução tem grande importância porque a evolução é um fato que pode ser observado em todas as áreas do conhecimento biológico. Até deixei uma frase aqui da carta que diz que nada na biologia faz sentido, exceto a luz da evolução. Sabendo disso, a gente pode falar sobre físismo e transformismo. O físismo, também chamado de cristianismo, foi que, com o advento do cristianismo naquela época, ficou mais fácil admitir que as espécies criadas por Deus seriam fixas e imutáveis. Os defensores dessa ideia, chamados de ficistas ou criacionistas, propunham que a extinção das espécies devia a eventos especiais, como tempestade, meteoros ou algum outro tipo de evento que exterminaram todas as espécies antigas. Lentamente, a partir do século XIX, deu início a uma nova teoria chamada de transformismo ou evolucionismo, que reunia um grupo de pensadores que acreditavam que as espécies não eram fixas e imutáveis, que as espécies elas se adaptavam ao meio ambiente. Assim que o meio muda, a espécie tem que se adaptar para sobreviver. Essa ideia deu início ao evolucionismo, que tinha como base uma seguinte frase: a evolução biológica é a adaptação das espécies a meios continuamente em mudança. Então, a partir do século XIX, esses pensadores começaram a pensar em exemplos para poder mostrar para a sociedade que realmente as espécies não são fixas e imutáveis, que elas mudam sim ao meio ambiente. Eu separei 3 exemplos aqui para mostrar para vocês. Acompanha comigo esse exemplo, que é a resistência dos insetos ao DDT. Analisa comigo. O problema em questão evidencia um grupo de indivíduos de certa espécie, que são moscas, existindo em situações diferentes, estábulos com DDT e estábulos sem DDT. Em ambas situações, verificou-se a existência de uma população de moscas. Pode-se dizer que, de início, existiam 2 tipos de moscas, as sensíveis ao DDT, que são numerosas, e as não sensíveis ao DDT, que são poucas. A aplicação do inseticida favoreceu as poucas moscas resistentes, que sobreviveram e se reproduziram, fazendo que ao longo de algumas gerações novamente aumentasse a população desse inseto nos estábulos. Observa comigo no quadro. No quadro 1 temos mosquitos azuis que são não resistentes ao DDT e temos mosquitos vermelhos que são resistentes ao DDT. Após a aplicação do DDT, verifica que os mosquitos não resistentes morreram e só sobraram os mosquitos resistentes, que era pouco de início, porém agora vai ser, no quadro 3, a maior população, porque eles, através dos anos, eles se reproduzem e formam de novo uma população de moscas, só que agora resistentes ao DDT. Um segundo exemplo é a resistência das bactérias a antibióticos. Essa história todo mundo já conhece. Todo mundo sabe que a gente não pode ficar tomando antibiótico sem recomendação médica, porque a gente pode fortalecer as bactérias e vai chegar um certo momento que nosso antibiótico não vai fazer mais efeito nas bactérias. Bom, vê o exemplo aqui comigo que é bem parecido ao anterior. Bom, no primeiro quadrinho a gente vê bactérias originais, amarela, vermelhas, laranja, etc. Ali embaixo a gente consegue ver o nível de resistência ao antibiótico. Então o amarelo muito fraco, vermelho muito forte. As bactérias, após o uso do antibiótico, que é o quadro 2, você vê que as fracas, ou seja, da metade para baixo, elas morreram. Só ficaram as resistentes ao antibiótico. E essas bactérias que sobraram vão se multiplicar, vão se reproduzir, formando o quê? Um grupo de bactérias resistentes ao antibiótico. Ou seja, aquelas que eram fracas e fortes, que era um meio termo, viraram somente fortes. Por isso que não podemos tomar antibiótico à toa sem recomendação dos médicos.
O último exemplo é a coloração protetora das mariposas. Bom, esse exemplo eu acho que é o mais simples de você entender a ideia do transformismo. É o seguinte, antigamente existiam mariposas brancas e pretas. A branca era a maior população naquela época, porque as árvores eram cobertas por líquens, e esses líquens têm característica meio branca acinzentada. Então a branca ela conseguia se camuflar, enquanto a preta não. Através da Revolução Industrial, esses líquens começaram a morrer. Então o tronco da árvore começou a ficar o que? Meio marrom, meio preto. Então aquelas pretas que antes eram visíveis, agora conseguiram se esconder. E a branca, que antes se escondia, agora não conseguiu se esconder mais. Então esse jogo virou. A população que era grande de início, branca, e preta era pequena, preta virou maior população e a branca a menor população. Aqui está um exemplo para vocês poderem entender como que era o tronco das árvores. Aqui tem uma mariposa, quase não dá para ver, mas tem uma mariposa nesse tronco aqui, que ela é meio branca acinzentada. E aqui a preta. Então a preta de início era visível. Após a Revolução Industrial, a preta conseguiu se camuflar e a branca começou a passar a ser visível. Através dos anos, o transformismo vai ganhando força, porque os pensadores conseguiram arrumar evidências que realmente existiram animais antigos que foram se adaptando, criando novas espécies através dos anos. Essas evidências veio através dos fósseis. Fósseis são evidências da evolução. Fósseis são restos de seres vivos de épocas remotas, que podem ser preservados em rochas. Podem ser ossos, podem ser dentes, ou até mesmo pegadas, ou algumas pistas deixadas por animais. Os fósseis são de extrema importância para a biologia, porque eles ilustram a ocorrência do processo de evolução biológica. Pode-se fazer uma avaliação da idade de um fóssil pela observação da camada em que ele está incluído. Bom, dentre os pensadores do evolucionismo, a gente separa os dois mais importantes, que são Darwin e Lamarck, que a partir do século XIX surgiram com ideias para poder explicar como ocorre a evolução dos animais. O primeiro pensador que a gente vê é Lamarck, e a sua ideia é cativante. Por que ideia cativante? Porque naquela época poderia fazer algum sentido. Hoje em dia não tem sentido algum para nós. Porque, segundo Lamarck, uma grande mudança no meio ambiente provocaria em uma espécie a necessidade de se modificar, o que levaria à mudança de hábito. Para Lamarck, as mudanças das circunstâncias do ambiente de um animal provocariam modificações nas suas necessidades, fazendo que ele passe a adotar novos hábitos de vida para satisfazê-las. E com isso, o animal passaria a utilizar mais frequentemente certas partes do seu corpo, que cresceriam e se desenvolveriam, enquanto outras partes não seriam tão solicitadas, ficando reduzidas até se atrofiarem. Com base nessas ideias, Lamarck postulou duas leis. A primeira, chamada Lei do Uso e Desuso, afirmava que, se para viver em determinado ambiente fosse necessário certo órgão, os seres vivos dessa espécie tenderiam a valorizá-lo cada vez mais, utilizando com maior frequência, o que levaria à hipertrofia. Ao contrário, o não uso de determinado órgão levaria à sua atrofia e ao desaparecimento por completo ao longo de algum tempo. E a sua segunda lei chamou de Lei de Herança dos Caracteres Adquiridos. Através dela, postulou que qualquer aquisição benéfica durante a vida dos seres vivos seria transmitida aos seus descendentes, que passariam a tê-la, transmitindo-a por vez às gerações seguintes, até que ocorresse a sua estabilização. Após a ideia de Lamarck, apareceu Darwin com suas ideias de seleção natural. Bom, Darwin veio com uma ideia bem simples de seleção natural. Imagine-se dois ratos, um cinza e um branco. É provável que em muitos tipos de ambientes o cinza leve vantagem do branco. Se realmente isso acontecer, é um sinal que o ambiente em questão favorece a sobrevivência dos ratos cinzas, permitindo que, por exemplo, eles fiquem camuflados entre as folhas. Os brancos são mais atacados por predadores. Com o tempo, a população do cinza é menos visada pelos atacantes, começa a aumentar e denota o seu sucesso no meio ambiente.
É como se o ambiente tivesse escolhido entre o rato cinza e branco aquele que dispunha mais recurso para enfrentar problemas na sobrevivência. E esse processo de escolha Darwin chamou de seleção natural. Darwin reconhecia a existência de uma variabilidade genética. Sabia também que na natureza a quantidade de indivíduos de certa espécie que nascem é maior do que aquela que o ambiente pode suportar. Além disso, era conhecido o fato que o número de indivíduos da população fica sempre em torno de uma certa quantidade ótima, estável, devido principalmente a altas taxas de mortalidade. É óbvio que a mortalidade seria maior entre indivíduos menos adaptados ao seu meio pelo processo de escolha ou seleção natural, como chamou Darwin. E perceba, então, que a ideia de Darwin parte do princípio importante de que existe a variabilidade genética entre os indivíduos de uma mesma espécie e que essa variabilidade pode permitir que os indivíduos se adaptem ao ambiente. O que Darwin não sabia naquela época, ele não conseguia entender o porquê os seres vivos apresentam diferenças individuais. O que é essa variabilidade? Ele não tinha conhecimento. Ele sequer chegou a ter conhecimento do trabalho do monge Mendel, que naquela época já estudava cruzamento entre ervilhas. Bom, presta atenção nesse exemplo de Lamarck e Darwin em relação das girafas, para você entender um pouco melhor as duas teorias. Vamos começar com Lamarck. Para Lamarck, as girafas existiam de pescoço curtos. Só que, como ela se alimentava das folhas das árvores, de tanto ela esticar seu pescoço para alcançar as árvores, esse pescoço foi crescendo, através de várias gerações, até o momento em que a girafa alcançou as árvores, então esse pescoço parou de crescer. Agora, para Darwin, Darwin diz o seguinte: existia a girafa do pescoço curto, existia a girafa do pescoço médio, existia a girafa do pescoço grande. Só que o meio ambiente, ele selecionou a girafa de pescoço longo. Por quê? Porque aquelas de pescoço longo, elas conseguiam se alimentar melhor e conseguiam se reproduzir melhor. As de pescoço curto não conseguiam se alimentar muito fácil, somente naquelas folhas mais baixas, e até chegou uma hora que ela deixou de existir. Ou seja, as de pescoço curtos acabou morrendo por falta de comida, e as de pescoço longo continuam se alimentando. Bom, eu coloquei um exercício aqui para testar nosso conhecimento. Bom, esse exercício caiu na PUC e diz o seguinte: Lamarck, 1744 a 1829, foi um dos únicos a propor, antes de Darwin, uma hipótese bem elaborada para explicar a evolução. Analise as três afirmações abaixo, verificando-as que poderiam ser atribuídas a Lamarck. Então ele quer que qual dos três itens ali é a ideia de Lamarck. Bom, o primeiro item diz o seguinte: a falta de uso de um órgão provoca a sua atrofia e, consequentemente, o seu desaparecimento. Essa questão está certa. É a primeira lei de Lamarck, do uso e desuso. Bom, a segunda. Na luta pela vida, os jovens menos adaptados são eliminados, perpetuando-se os mais fortes. Essa está errado. Lamarck em nenhum momento disse isso. 3. Os caracteres adquiridos podem ser transmitidos de uma geração a outra. Essa está correta, é a segunda lei de Lamarck. Os caracteres adquiridos são passados para as próximas gerações. Então, está correta 1 e 3. Certo? E coloquei mais um exercício aqui pra gente. Exercício 2. É da UFRN. Um pesquisador cortou as caudas de um camundongo e cruzou esses animais entre si. Quando os filhotes nasceram, o pesquisador cortou-lhes as caudas e novamente cruzou entre si, continuando a experiência por 20 gerações. E na 21ª geração, os camundongos apresentam caudas tão longas quanto as da primeira. Esse experimento mostrou que a hipótese de Lamarck sobre a herança dos caracteres adquiridos está correta? Não. Se estivesse correta, nas segundas gerações o ratinho já não teria cauda. B. Os caracteres adquiridos não são transmitidos às descendências? Correto. Os caracteres adquiridos não são transmitidos às descendências. Então, é a letra B.
Bom pessoal, essa foi nossa videoaula sobre a evolução biológica, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal para estar por dentro de mais videoaulas. Valeu!